Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast que é tão especial para nós, né? Aqui nós trazemos sempre aquelas histórias inspiradoras, pessoas que realmente valem a pena a gente conhecer um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua essência. Então é um enorme prazer estar aqui toda semana trazendo conteúdo leve, conteúdo de valor e conteúdo edificador para vocês que nos acompanham. Muito obrigada pela audiência e eu hoje estou recebendo uma pessoa que ela é uma amiga. Ela é uma amiga querida e faz tempo que eu estou querendo trazer ela aqui para vocês conhecerem a história dela, sabe? Uma história de muita garra, muita luta, muita força. Eu sou suspeita para falar porque eu amo muito ela e conheço ela assim, a essência, aquela o que as pessoas conhecem de fora. Eu conheço, ó, um pouquinho do coração dela. E eu quero apresentar a vocês a Rossana, doutora Rossana Freitas. Muito obrigada, minha querida amiga, por você estar Ai, olha aqui. só, Você está ela já me aqui. coloca a emoção já no Não, início, assim. senhora. É Seja isso muito mesmo. bem-vinda, Ai, viu? Muito obrigada, bem-vinda obrigada mesmo pelo convite. aceitar esse convite para bater Meu um Deus, papo. Hoje eu não assim. quero conhecer, eu não quero falar para as pessoas, eu não quero falar para você das inúmeras coisas que essa mulher faz, mas eu quero Eita, conhecer a pessoa Rossana. Bem-vinda, viu? baita responsabilidade, né, minha amiga? Imagina. É tudo isso mesmo. Assim, a Néia colocou aquela amiga que surgiu assim naquele furacão que acalma. E a Néia é tudo isso, ela é calma. É quando a gente chega dizendo assim, ai, eu tenho que resolver ela. Nós vamos resolver, já está resolvido. Isso. E quando a gente está do outro lado, né? Hoje eu não sou a que você é entrevistador, mas a entrevistada, a gente fica nervosa Ah, mesmo. é. Diga-se de passagem, gente, a Rossana também tem um podcast, ela é Então, apresentadora do quando Pod é do outro Farmas. lado, né, olha aí. E, assim, a Rossana, ela, além de ser, nossa, ela é múltiplas funções, né? Ela é Olha, doutora, ela é escritora, ela é farmacêutica, ela agora tá aí para a área jurídica. Eu quero saber tudo, hum, mas antes de saber tudo, vamos falar da Rossana. Fale de você, eita. Rossana. Olha que responsabilidade. Às vezes, quando a gente fala assim, a gente admira tantas pessoas e várias pessoas são exemplos. E nós seguimos esses exemplos, não é? Principalmente daquilo que dá certo, né? Essa pessoa inspiradora e a gente acaba falando assim, eu posso dizer que vários nomes de mulheres que são inspiração, né, para nosso dia a dia. E é a gente que está nesse dia a dia, como, né, como várias mulheres aqui que podem se identificar, nós realmente temos várias caixinhas, né? Múltiplas Nós, funções. nós somos mãe, filha, esposa, profissional e queremos mais, Com né? certeza. E queremos sempre um pouquinho mais, porque quando a gente leva essa inspiração, a gente sempre fala que a gente, o primeiro que a gente faz essa inspiração é para nossos filhos. Verdade. E eu acho que é um pouquinho disso que quando a gente fala dessa profissional, falou assim, porque, meu Deus, tu dá conta de tudo. Eu acho que é porque eu quero mostrar para meu filho que a gente consegue sim dar conta de tudo e bem, né? Não pela metade, se doar pela metade. Então a Rossana é isso, sou a filha de pantaneiros que acreditaram no Acre, Isso. a criana, né, pela ser de pantaneira, aquela criana que ama a terra, então toda vez lembro bem quando minha mãe falava assim: "Ai, um dia nós vamos voltar para nossa terra". Eu falava: "Não, aqui é tão é tão que quando eu estudei fora eu só pensava numa coisa, assim, eu quero voltar". Então é aquela Rossana que sempre foi muito filha. Os meus pais sempre foram minha inspiração como casal, eh, como pai e mãe. E um dos meus sonhos, eu lembro bem, era de ser mãe. E ser mãe para mim, assim, ter família, eu queria assim, uma família como a do meu pai e da minha mãe. 6 filhos em casa, né? Tenho meus irmãos, são 3 homens, 3 mulheres, e todos somos assim.
todos gostam de fazer várias atividades, assim, eu acho que é um pouquinho do que a minha mãe colocava. Hum. E, e é aquela, contadora, professora, que casou com um peão e que tentava colocar a gente daquele jeito assim, ó, tem que se comportar, que apesar de viver, vamos ver assim, no mato, mas vocês têm que ter o jeito educado de se portar, de saber entrar, de saber sair. E assim foi criada a Rossana, nesse seio dessa família que sempre colocando Deus em primeiro lugar, vim de uma família católica, né, que até Muito bem. hoje tem na sala lá a Nossa Senhora Aparecida da minha mãe, tem o santuáriozinho dela, e isso permaneceu. Meu pai, né, que acredita, que sempre acreditou que, antes de tudo, uma oração antes de sair de casa, e quando voltar para agradecer, pedir proteção e agradecer pelo dia. E assim eu fui criada, Muito bem. naquele seio realmente família. E consegui ser mãe, né? Eu acho que todos que me acompanharam, eu tive dificuldades, sim, de ser. Gostaria muito de ter vários filhos, mas tive um escolhido por Deus e feito para mim. E Deus, como é assim, perfeito em toda a sua em toda a essência. sua essência, em todos os momentos. Então, eu acho que as orações da minha mãe, colocando sempre Deus em primeiro lugar, e eu falo que as orações de mãe é assim, mãe, eu consegui realizar esse sonho de ser mãe. E com ele, toda essa responsabilidade, né? De seguir, de ser uma boa profissional, de dar bons exemplos, assim como eu recebi em casa. Essa é a Rossana. E é um legado a ser Um deixado, legado, né, hein, que a gente Rossana? deixa para os nossos Porque nós filhos. recebemos, né, e aqui, através de, né, de cura, de convivência familiar, você não, eu quero deixar esse legado para os meus filhos, né. Hum, É uma escolha, e eu acho que a sementinha que Deus coloca no coração de cada um, eu costumo dizer uma frase que meu pai falava, era assim: dentro de cada um de nós tem o lobo mau e o lobo bom. Ganha aquele que você estimular mais. é verdade. E tem isso, a gente também tem na nossa essência esse lado malvado, né? Hum, Que é o lado malvado que a gente fala que é o do nosso pecado, da nossa essência. Mas aquela sementinha do bem, de você deixar o bem, de ser responsável pela criação é dos nossos verdade, filhos. E não só deles, nós somos responsáveis por uma sociedade verdade. Dentro de valores, de né, valores. valores que a gente vem carregando, né, e E o passar exemplo, isso então, como a gente falou aqui, como eu tenho a Néia de exemplos, eu tenho outras mulheres. Agora, imagina quando você coloca isso, é, a responsabilidade. Então, quando eu converso com alguém e falo assim, você me inspira. É um orgulho? É, é. mas é uma baita Responsabilidade, é responsabilidade. verdade. Eu olho para isso dentro de casa, porque eu sempre fui partir do pressuposto que o exemplo, ele arrasta, né, a Hum, palavra ela convence, mas o o exemplo exemplo arrasta. é E aí eu as minhas filhas, por exemplo, quando elas reclamam de algo, eu tenho uma se existe uma coisa que eu abomino na minha vida, é a reclamação. E ah, aí eu pego e vocês já me viram reclamando alguma vez? Aí eu me será que é encho fase, hein? Porque meu filho tá nessa Aí eu de me encho de orgulho, sabe, assim, porque elas dizem: "Não, mãe, eu nunca te vi reclamando". Então, assim, é, é um legado que eu vou deixar. Eu sei que quando a minha mãe não está mais aqui, mas quando eu não estiver mais, elas vão é como eu falo para minha mãe, o legado que a minha mãe, com toda a sua humildade, me deixou, foi da honestidade. A minha mãe dizia assim: "Olha", assim, com toda a cultura dela, ela disse: eu vou falar um palavrão, não é assim, ela diz: "A merda de aqui, mas você sempre vai falar a verdade e você sempre vai optar pela isso tem que honestidade". E prevalecer, aí, né? hoje eu lembro dela, ela com toda eu criança, cresci ouvindo isso, e hoje eu falo para minhas filhas a mesma coisa, então eu vou Sim. é o legado que a gente vai deixando Às para os vezes, na filhos, né. hora, a gente nem imagina o quanto pesa. Meu Deus. Mas hoje eu É, lembro de coisas que a minha mãe falava, que eu é, falava assim: "Meu Deus, como realmente como pesa é. uma criação, as palavras, os Mas é exemplos". o que a gente leva para a base, é a nossa base de vida, né, E Rosana. e assim, você não lembra nenhum, eu perdi minha mãe recente, né, acompanha, mas eu não lembro de nada, assim, material.
Não Se me lembra? perguntar, acho que você também, Não, da tua mãe. só Assim, você lembra de presente, de dinheiro que não ela te lembro. dava? Nada? Pra ser bem honesta, eu lembro da primeira boneca que foi uma indiazinha e como nós éramos muito pobres, pra mim aquilo ali foi um Marcou, fato muito né? marcante, né. Então, tirando isso, é a presença, Eu acho que é o a gente afeto. lembra muito, é isso, é o carinho, é uma palavra firme, é um direcionamento, isso fica. Fica, é o legado de fato, Isso né. fica. É o É, que ela, cada vez que ela chamava e dizia assim: "Não, não é assim", e é o hum, que você lembra hoje. é Então, verdade, realmente, essa responsabilidade que nós temos, seja em filhos, seja na sociedade, nós mulheres que decidimos trabalhar, que decidimos estar à verdade, frente, né, e fazer tomada de decisão, porque hoje as tomadas de decisão até em casa somos verdade, nós, né, é que verdade, acabamos dando, quando a gente fala a última é palavra, é nós. verdade, E e isso pesa muito, porque é uma pesa, responsabilidade muito grande. E verdade, nós, mulheres, se verdade. pegamos na mão de Deus e dizemos Isso, assim: "Nós conseguimos, consegui e a gente consegue. conseguimos". Rosana, como foi fala pra mim, como foi que a farmácia entrou na tua vida? Assim, eu quero Eita, saber, vamos lá. lá desde quando você diz assim: "Não, eu não eu vou seguir, esse caminho", porque, gente, eu observo que a Rosana ela é simplesmente Ai, apaixonada gente, pela juro que às farmácia. vezes eu tento diminuir um Gente, pouquinho, o mas não olho dá. dela brilha quando ela Trilha. fala de projetos na área dela de farmácia. E eu Eu quero gosto. começar ainda lá pelo início, Eita, vamos como que lá, ela lá na se historinha. sentiu atraída para chegar para vocês entenderem depois o que ela a grandiosidade dela nessa profissão. Gente, assim, lá atrás eu lembro minha mãe tinha um tio, na cidade pequena, Poconé, entrada do Pantanal, que ele tinha uma farmácia, lembra daqueles móveis antigos, né? Aquela farmácia linda, assim. Porque hoje não Sei, pode, né, gente? Pelas novas regras, as legislações sanitárias não se permite isso, mas naquele tempo era aquela farmácia que eu achava. E ele era aquela pessoa, assim, que era tudo para a cidade, né? Era uhum. lá Ah, que porque o minha mãe farmacêutico levava, levava os meninos lá, e era para tudo, né. E eu achava o máximo aquelas vidrarias, aquelas coisas, o lugar, e eu falava assim: "Meu Deus, que eu quero também, né, quero ser assim". E e assim, crescemos naquela história e eu falava assim, às vezes, pro meu pai: "Não, então eu vou fazer a veterinária, gosto de bicho, gosto de estar na fazenda". Meu pai: "Não, mas não tô criando vocês para ficar no mato, né". Que eu acho que os pais uhum. sempre querem algo mais. E aí, gente, naquele tempo, imagina, você me conta essa história, meu avô falava assim: "Mulher tem que ser professora, não tem que ficar fazendo outras coisas". E eu falava pra ele que eu falava assim: "Então tá, então eu vou fazer direito". "Ai não, isso é profissão de homem". Então tinha as profissões de homem, mulheres. Ai, mas assim, todo mundo me pergunta: "Você queria fazer medicina?". Não, eu sempre quis fazer farmácia. Se não fosse Uhum, farmácia, eu falava assim: "Eu quero uma outra coisa que eu possa ler". uhum. Ler eu gosto. E a escolha da farmácia logo, assim, a minha irmã, eu tenho uma irmã que sempre puxou muito a gente, que ela foi aquela desbravadora em casa, ela que quis estudar fora primeiro, então tudo aquilo que meu pai não deixava, ela ia na frente e fazia, e a gente, os menores, iam por trás. Ela falou assim: "Eu vou aproveitar então o gancho, ela tá indo e fazer". Então a minha irmã foi fazer medicina, aí não deu certo, foi para psicologia. E os menores indo atrás. Bem, com isso, eu falei: "Eu vou fazer farmácia". Então foi meu primeiro vestibular. Naquele tempo nós tínhamos essa questão de tempo integral, então eu fui de um curso de farmácia que era de manhã, de tarde e à noite, era aquela coisa mais Puxado, né? puxada. Uhum. E assim, sempre me encantei muito. Por quê? Porque ela tem vários campos de atuação. E isso me encantava, porque eu podia, ser o que eu quisesse. Explorar todos, né? Explorar tudo, eu podia estar no laboratório, eu podia estar no balcão, eu podia estar em vários. E aí, pasmem, eu era extremamente tímida e sou, viu, gente? Assim, o pessoal fica do jeito que fala, não é? Eu sou. Aí quando eu tô nervosa, aí eu falo mais ainda, mas assim, era muito tímida. E eu me identificava com o laboratório, porque o laboratório ficava lá quietinha, não tinha muita gente para me conversar. E sim, eu falei assim, da análises clínicas, vou ficar por aqui, daqui eu vou ficar e pronto. E aí,
No meio, já no finalzinho, já das análises clínicas, eu tive uma bactéria na vista. Perdi parte da minha vista dentro do laboratório. Nossa. E não foi possível ficar nas análises clínicas. E eu falava assim, meu Deus, então vou para manipulação. Né, que volto para o laboratório, adoro farmacotécnica, fui instrutora na época de faculdade, da questão da farmacotécnica, e eu falava assim, vou para esse lado. Quando vim, trabalhei aqui, trabalhei vários anos com a Erika da Rosa Sá. Meu beijo para ela, todo mundo que me acolheu, porque nós somos fruto dessas pessoas que nos acolhem, né? Verdade. E trabalhei muito tempo, e foi quando eu passei no concurso no estado para gestão. E eu achava isso, eu falava, meu Deus, eu não vou saber fazer nada disso, eu vou ficar enfurnada dentro do hospital e acabou. Mas assim, para você ver que iam me puxando. Então vim no laboratório, fui para manipulação, aí eu fui para farmácia hospitalar e fui caminhando e fui me encantando. E cada lugar em que eu tive a oportunidade com várias pessoas, na gestão encontrei a Francimeire Muniz, que, meu Deus, uma farmacêutica assim de um encanto que a parte de gestão ela é assim hoje uma auditora federal, extremamente estudiosa, aprendi muito com ela. E eu falava assim, olha, a gestão tá aí. E eu não imaginava um dia ir para questões assim de palestrar ou de falar, nada. E essa história de estar à frente dessa questão de gestão hospitalar, eu fui convidada um dia por uma grande amiga, a doutora Lérida Vieira, um dia no aeroporto. Fui para uma capacitação e ela me convidou para fazer parte de um grupo que seria candidato ao Conselho Regional de Farmácia Rondônia Acre. Falava, imagina, não sei nem falar direito, o que é que eu vou me furnar em coisas assim. Não, vamos, você iniciar. E iniciei. Já estava fazendo minha quarta pós, e sempre assim, quando a gente repete muita pós, fica a dica para os meus colegas assim, é porque você está com medo de entrar no mestrado. E eu tinha esse medo, falava, nossa, não, eu não vou conseguir. Então eu ia fazer outra pós, e cada vez que ia apresentar alguma coisa, eu falava assim, nossa, eu não vou saber nem apresentar. E fui nessa questão da gestão, eu falei assim, bem, né? Precisamos representar nosso estado, porque na época que eu cheguei, nós tínhamos 60 e poucos colegas farmacêuticos no estado. Então, alguém tinha que levantar uma bandeira. Então, a partir desse momento, você foi atraída à representatividade da tua categoria de farmácia. Isso é porque era uma forma de ter uma bandeira, né? Porque a gente estava lá, assim, tentava fazer algumas coisas, como que era muito restrito do número de profissionais, você tinha que um farmacêutico tinha que fazer tudo, tinha que estar no laboratório, tinha que estar na farmácia, tinha que estar na gestão, tinha que estar. Aí eu falava assim, gente, a gente precisa De uma representatividade de para poder apoio, né? atrair outros colegas, a organização de A serviços, valorização a mesmo da vala própria categoria, certo? porque a gente, tanto é que na época nos concursos públicos não tinha concurso público para farmacêutico, tinha para o bioquímico. Entendi. Então isso se confundia muito. Quem era esse bioquímico? O bioquímico era quem? Era o farmacêutico que fazia análises clínicas. Então, antes de você ser um bioquímico, você era um farmacêutico. E aí, nisso você falava assim, como assim? Como a gente não pode melhorar? E outra coisa que me assustava muito, porque como eu vim de Mato Grosso e tinha a responsabilidade técnica e a exigência de um profissional, aqui era aquela situação assim, não, você não precisa vir, você só assinava. Eu achava assim, falei assim, meu Deus, então nosso valor tá Nossa. desse tamanho, né? Realmente, falarem que você não precisa do profissional, isso me assustava muito. E aí foi esse um dos motivos que então eu resolvi aceitar esse convite da doutora Lérida de participar desse grupo. Eu falava assim, bem, sozinha eu não vou estar, vou ter alguém ali para eu segurar na minha mão. E é outra coisa que eu valorizo muito, aquelas pessoas que não te abandonam, segura ali e fala assim, vamos que eu te ajudo. Com certeza. E eu acho que todos que estão comigo sabem disso, que assim, não abandono ninguém. Posso, às vezes, a gente é abandonado, mas abandonar não. E como era esse grupo,
segurei. E ali eu aprendi. Aprendi a ter que falar, porque alguém tinha que ir lá levantar essa Levantar a bandeira. bandeira. Alguém tinha que falar das dificuldades que o Acre tinha. E conta pra gente como que foi esse processo de você estar dentro, de trazer esse conselho para cá. Então, En- começou por Rondônia, foi direto Brasília, conta pra Então, gente na poder época, eu entender. era representante Rondônia Acre. Ainda era um conselho, que aqui era uma delegacia. Uhum. E à época, os Dr. Artanhan e outros colegas que estavam falavam assim: a gente precisa trazer o conselho para cá. Aí eu falei, mas nós somos poucos. Aí foi uma época em que já tínhamos cento e pouquinho. Falei, agora vai dar certo. Eu lembro que os colegas, olha só, gente, fizeram uma cota e falaram assim: vai para a reunião lá em Porto Velho. Peguei um ônibus, fui, imagina a estrada naquela época. E defende lá, na plenária do Conselho Regional de Farmácia Rondônia Acre, a necessidade de termos esse conselho. Porque a gente já sabia que o Conselho Federal já tinha aprovado. Já era um caminho que deveria chegar. Só que nós gostaríamos de apertar ali e esse caminho chegar logo, porque nós estávamos pedindo ajuda. E nessa fui, eu falei assim, agora a gente deixa a timidez de lado e vamos lá, né? Tremia mais do que tudo e falava assim, gente, vocês conhecem o Acre Direito? Porque a fiscalização era uma vez no ano. Nossa. Sem uma fiscalização, qual a necessidade de se ter um profissional? Qual era a necessidade de ter que pagar esse profissional? E a gente sentia isso, porque eu estava querendo crescer. Imagine, eu tinha o quê? Gente, 22 aninhos. Nossa. 22, 23 aninhos chegando aqui, querendo fazer o momento, A né? diferença, né? A diferença. Então, assim, quando já chegou nessa fase de queremos montar esse conselho e tal, essas pessoas olhavam, até a doutora Leda falava assim, nossa, você tá com a vontade de fazer a diferença mesmo, né? Sim, sim. E nós temos esse gás, eu acho que mulher, tem um pouco isso, né? Mulher e o profissional no início da sua carreira quer fazer muita diferença. E eu vejo em cada olharzinho dos meus colegas quando formam aquela vontade de fazer a diferença. Você enxerga um pouquinho do que você era. Eu vejo em cada olhar assim, eu falei, "Ah, essa era era eu Sou eu. naquele tempo quando eu cheguei com aquele olhar de dizer assim, eu quero fazer a diferença. Eu quero fazer a diferença e dizer assim que a minha profissão ela vale a pena. E assim conseguimos. E aí se Trouxe- instalou aqui o Trouxemos. conselho. Conta pra gente como foi essa, para Gente, que você, dificuldade, meu Deus mas do céu. mas Mas em quando ver foi aprovado, foi muito bom. conta. E com isso a gente já tinha uma pré-aprovação, já tinha uma sinalização do Conselho Federal, poderia, era como o Acre entrou outros estados também. E aí eu fui no dia da plenária que teve do Conselho Federal, ainda na época, o falecido doutor Jaldo, que era presidente do Conselho Federal de Farmácia, foi anunciar e aí eu estava lá e eu tive essa honra de estar lá no dia da aprovação e dizer assim, em 2010, quando o nosso conselho então foi instituído. E saber que não menosprezando os meus colegas de Rondônia, mas a necessidade dessa atenção ao nosso conselho Acre, para os colegas aqui e para aqueles que estavam naquele momento e para o futuro, que hoje aí já estamos com quase 1.000 o quanto que esse conselho hoje impacta na vida desses colegas. Então, eu tenho muito orgulho de ter feito parte. Eu fiz o projeto inicial para poder justificar ali, eu acho que começou a minha veia assim, ó, conte comigo para escrever. Então, vamos escrever e dizer, contando ali todas as histórias, as necessidades de se ter o conselho aqui. Então, escrevi, defendi, fui no pleno, falei do Acre, falei dos nossos estados, das dificuldades de logística, de que cada colega aqui, a necessidade de se ter um conselho que valorizasse a cada um. E, assim, fazer parte dessa história foi muito bom. De pegar cada, porque na época era processos físicos, de separar todos os processos físicos lá em Rondônia, de colocar nas caixas e trazer. Isso foi, né, a História, né? história de Legado, chegar, é o seu legado, legado legado. na no E aí conselho. uma funcionária, a Genilce, que era Rondônia Acre, foi que a gente ainda conseguiu que ela ficasse hoje, ela está até hoje no nosso conselho regional, ela está lá, uma das mais antigas dentro do conselho, mas que carrega ali uma história que ela lembra de cada processo
que a gente teve ali, ó, que encaixotar, numerar, carimbar ali, numerar a página. Então, assim, foi um trabalho de. Quando eu cheguei aí, eu também tive o apoio de várias mãos, da doutora Francimeire, a falecida, uma colega, Regiane Vieira, que foi, assim, meu Deus, importantíssimo para o conselho, como Érica, Maria Augusta e outros mais que já eram conselheiras. Primeiro presidente foi o doutor João Arnaldo na época, então todos fizeram parte de pegar cada folhinha dessa, organizar dentro do conselho, fazer reuniões, iniciar e dizer assim, como é que é um rito em uma reunião e saber até ritos iniciais. Cada um lê ali regimento interno. É tanta coisa por trás de um conselho, né, que a gente acha que é tão fácil assim, é só ter uma porta, colocar tudo lá, É, mas tem toda uma tratativa interna de respeito ao nome de cada um, nossa. as empresas que dependem do conselho, porque cada drogaria, cada laboratório, cada instituição dessa depende desse conselho. E estruturar para receber todos foi assim, lembro de cada, como fala, o pessoal fala assim, é como foi um filho. Aí tem os maldosos, né? Não larga, né? É difícil largar um filho. É história. E, É a sua história que está ali a dentro. história, a minha história, eu vou falar, ela se confunde muito com a história do Do conselho. conselho. E assim, é difícil você largar. E aí, isso eu assumo, porque eu demorei um tempinho para dizer assim, não, agora deixa eles seguirem. Não, a gente não consegue. É. A gente tá sempre querendo assim, não, vamos fazer diferente, Dá vamos para melhorar, melhorar. dá para fazer E melhor. após da experiência, né? E assim, quer estar perto, quer ensinar. Aí é como aí esse lado maternal que a gente tem mesmo, né? Que a gente quer pegar na mão, quer pegar ali e dizer assim, vamos fazer assim que vai dar certo. Então, assim, dependente de quem estiver no conselho, seja situação, posição, que eu até falo para os meninos que eu não gosto de dizer que a gente tem uma posição, porque não é. Porque eu acho que tem todo mundo com um propósito único. Quando os propósitos são únicos, nós não somos oposição, nós somos todos em prol de uma causa única. Exatamente. Deixar ego de lado. É, que existe egos, É, existe, mas tirando isso, nós temos um propósito único, a a valorização. valorização. Isso é inquestionável. E todos que entraram ali, independente de quem seja, tentaram dar o seu melhor para essa valorização. Isso não é mérito só de um ou outro. Eu acompanhei o início, me esforcei para isso, mas os demais colegas que entraram fizeram sua parte. Alguns com maior vontade, outros com menos, mas fizeram. E eu só tenho a agradecer a cada um, porque é aquela história assim, cuidaram bem do meu filho. E eu quero que cuide melhor ainda desse filho, porque eu sei que cada vez que você enaltece e enobrece seu conselho, você está enobrecendo também. A sua categoria, né? É. Rosana, em que momento você percebeu que poderia ir além dessa atuação técnica, que eu vejo que a sua visão ela é muito macro, né? Tanto com essa visão de trazer o próprio conselho, de implementar, de acompanhar, sabe? É uma visão macro. Mas saindo dessa linha técnica, em que momento que você percebeu que você poderia atuar em outras áreas, como também, que eu particularmente não sabia que era possível, na área da justiça? Sim, E olha antes de aí. entrar também nesse momento, além de tudo isso, para a gente entrar na parte que a Rossana ela é uma escritora e ela lançou um livro. Oh, Tô aqui, que gente, olha, gente. mostrar para vocês esse Ai, olha livro. aí, meu outro filho. Olha, A Saúde no Sistema de Justiça. Então, ela faz lançamentos e é um livro, inclusive, que está com lançamentos previstos internacionalmente. Então, assim, e quem conhece, que vê a essência do livro, você diz, meu Deus, ela é um crânio. Então, Olha só, olha. vamos, fala para mim como Ai, foi, eu em acho que que eu momento que nem. você percebeu que você disse assim, olha, eu posso É ir esse o para essa caminho, né? área. Então, eu tive essa. Eu falo que Deus me honrou em vários momentos na minha vida. E aí a gente fala oração de mãe, Deus acima de tudo, mas oração de mãe tem isso. Depois dessa que instituímos nosso conselho,
Eu fui a primeira conselheira federal do estado do Acre, por 2 gestões. Durante esse período, dentro do Conselho Federal de Farmácia, eu tive o prazer de acompanhar ativamente, dentro das comissões, várias resoluções. Em torno de 30 resoluções. E, entre elas, algumas que eu considero que foi um avanço significativo para a profissão, que foi o farmacêutico clínico, a prescrição farmacêutica e outras mais que foram impactantes para a nossa profissão. Quando nós falamos tanto em analisar resoluções, analisar processos em que, olha, quando eu já iniciei com Rondônia Acre, ali eu já tinha que acompanhar cada processo, folhear cada processo, prestação de conta, porque, gente, recurso público é recurso público. Eu estou lidando ali com os recursos dos meus colegas e o meu, e que a gente deve todo o respeito. Acompanhando todos esses processos, eu vi que eu gostava de ler legislação, gente. Cada um tem um gosto, né? O meu era esse. Eu gostava de ler legislação. E isso me fazia, assim, sempre estar questionando, mas será que isso não se encaixa nisso? Isso não tem uma... porque dependendo, a legislação ela não tem um pouco isso, você tem várias interpretações. E eu queria dar interpretação a cada um daqueles itens, como se fosse uma interpretação que valesse a pena para o profissional. Então eu gostava de ler e falar, nossa, mas se a gente acrescentar um nome assim, ele vai dar um direcionamento maior. Então nós tínhamos toda uma assessoria jurídica, mas esse lado técnico aguçado da nossa parte de dizer, e eu gostava, me identifiquei. Logo, na Secretaria de Saúde, na gestão, nós estávamos iniciando os processos da judicialização no país, 2010, 11, por aí. E aí começou os números de processo, olha, eu tinha para isso, aquilo, e eu falava, não, deixa que eu respondo. Né? Na época, sempre muito próximo da gestão, porque gestão em assistência farmacêutica, em que eu fiz parte também desde o início, nós víamos alguns pedidos que eu falava, isso não faz parte das políticas públicas, alguns medicamentos que nós tínhamos em rede, outros que substituíam, e eu começava a questionar. E eu falei assim, não, deixa que eu respondo, e fui me envolvendo. Quando criaram o primeiro grupo técnico junto ao judiciário para orientar quanto essas políticas públicas bem definidas para poder orientar, eu fui indicada. E essa indicação eu estou até hoje. Então, desde 2012, eu faço parte de um comitê em saúde no Tribunal de Justiça que orienta os nossos magistrados quanto ao cumprimento dessas ações em saúde relacionadas a medicamentos, exames e os demais. Justamente por esse viés em que o Conselho Federal me deu. E foi um presente que eu falo até hoje, mais uma dívida com a minha categoria, que me levou para ser essa conselheira federal e que eu tenho essa responsabilidade que a gente carrega quando a gente representa uma classe de fazer bem. Então, eu acredito que eu estive lá, representei bem o meu estado, consegui essas mais de 30 resoluções e esse legado me levou, sim, ao Tribunal de Justiça. E aí todo mundo me fazia essa pergunta: o que é que faz um farmacêutico dentro de um Tribunal de Justiça? Exatamente, essa é a minha dúvida. E aí foi quando eu resolvi escrever. Resolvi, não. Eu tive pessoas que... Gente, a gente não... Olha, não nasce escritora, né? Sinto dizer, não tenho essa essência. Eu tive que ser Não faz despertada. nada sozinha também, Não, né? não. Eu tive alguns desembargadores em que eu tive esse privilégio, durante o tempo que eu estava no Federal, de dar algumas palestras com eles. Entre eles, Dr. Renato Dresch, que escreveu o prefácio do meu livro, Dr. Gebran, Dr. Clênio Schutz. Nós dávamos palestras no Brasil inteiro falando sobre judicialização. Entre essas palestras, um dia eu escutei
de um desses desembargadores que perguntou assim: por que que você não escreve sobre essa sua apresentação? Logo que acabou minha apresentação, estávamos numa mesa e ele me perguntou por que que eu não escrevia tipo, relatar tudo aquilo que eu estava falando ali, porque para falar, né, nós somos falando pelos cotovelos, mulher tem isso. E eu falava assim: eu posso escrever. Já que eu pensando até aí que era algum relatório para ele, e ele falou assim: isso dá um capítulo de um livro. Aí eu falava: imagina, olha, doce sonho, né? Eu tenho um livro assim. E eles, todos esses que eu mencionei aqui, têm livros publicados. Procurem, são livros excelentes e que diz respeito à saúde no sistema de justiça. E aí eu tive essa missão. Esse despertar, né? Vamos lá, vamos Como saber se eu tenho escritora. esse. E eu falei assim, tá, vamos tentar. Escrevi um dia, tive aquela paciência de chegar, escrevi tudo sobre o que eu apresentei e mandei para ele. E aí ele mandou para uma colega de uma editora, e ela entrou em contato comigo. E aí, lógico, gente, tem a transformação de editora, né? Você escreve, coloca toda a sua essência, eles reescrevem, e aí começamos aquela tratativa de escrever e de reescrever, como é mestrado, como é os nossos TCCs e tudo. Até a gente delinear ali que que a editora tinha entendido aquilo que eu estava falando. Sim. Então demorou, porque despertar a escritora que há em você demora um pouquinho. O segundo já não vai demorar tanto. Mas foi um grande desafio. Um grande desafio. E na época, assim, eu tive uma mão abençoada, que minha mãe, por ser professora, ela Apoiou, corrigia. né? Apoiou e corrigia, né? Apoiou prontamente, eu creio, hein? Prontamente. E aí, cada vez que vinha, assim, da editora, eu, mãe, o que que você acha? Ela ia lá, lia, e ela falava assim: acho que você está falando coisas muito técnicas. Tem que colocar alguma coisa que outras pessoas Mais que humanizado, tivessem né? a curiosidade de ler entendam. E aí eu comecei a tentar também mudar essas palavrinhas. Então, ela teve sim. Eu tive minha mãe no lançamento desse livro, então, assim, teve a Que mão, a inclusive, ideia, teve tudo dela também. inclusive foi no Tribunal de Justiça, com a presença Sim, de todas as no autoridades da Palácio saúde e da justiça, e né? da Fala um pouquinho Justiça. desse lançamento. Foi, então, logo que. E aí, assim, aí já se mistura aí com a, né, gente? Olha, a nossa vida foi assim, toda vez que eu falava com ela, assim, foi no meio de uma campanha, né? Foi. Mas eu sempre falava assim, né? Eu vou ter o lançamento de um livro, mas eu não sabia nem quando, Uhum. porque editora fora, você nunca sabe quando. E aí, no dia que a gente recebeu a capa, eu lembro que eu corri aqui na neve, falei, Neia, meu livro tá nascendo. Foi. E a gente tinha que marcar. E assim, o Tribunal de Justiça foi. Nossa, foi tudo, assim, eles deram uma atenção ao lançamento desse livro e a Foi. cada desembargador, a cada juiz ali presente, e alguns até, né, alguns deputados também, e até esses dias eu encontrei com um deles, falaram assim, eu citei o teu livro na minha tese de mestrado. Eu falei, ai, Foi. a doutora Penha, uma juíza que eu trabalhei também, encontrei com ela, ela falou que ia colocar na tese dela também, assim, a todos que me assistem agora, assim, meu agradecimento, por isso que a gente fala que a gente não faz nada só, a gente tem Verdade. várias mãos. E assim, para a realização, então, desse lançamento, além dessas pessoas, aí eu já aproveito aqui que pode ela me entrevistando, mas aí já deixo aqui esse agradecimento público à minha amiga Neia, que é amiga mesmo, Imagina, que, imagina. assim, me ajudou do início ao fim desse lançamento. Eu acredito assim, né? Foi Sem um você, eu não sucesso. conseguiria, Eu sem que você e sua agradeço. equipe, de levar até o final, assim, e olha, teve lá meu pai e minha mãe naquele cantinho de honra, Com de ter eles certeza. perto, de ter esse prazer de lançar. Então, assim, fala, a gente não faz nada só. É verdade, é E eu tenho, verdade. assim, várias pessoas que me acompanham, e um deles, assim, que sempre foi, né? Eu lembro que uma vez ela ainda chegou e falou assim: Rosana, a outro mês eu não vou conseguir mais te acompanhar. E eu falava assim: gente, eu tô me sentindo órfã. Aí ela voltou.
A gente nunca mais vai se largar, assim, eu tenho certeza. Eu lembro muito bem do lançamento, que foi no Tribunal de Justiça, Sim, e com a presença do secretário de Estado, com a presença de sim. a juíza, né, do Tribunal de A Justiça, a presidente, presidente do Tribunal de Justiça sim, e ela fez a outros. abertura. Olha, então nós fizemos assim, foi tudo tão orquestrado, foi tudo tão lindo, sabe, Sim, o lançamento do livro da Rossana, que eu fiquei assim: "Meu Deus, como que a gente poderia ter mais escritoras, é, do nosso estado?". E eu falei: sim. "Poxa, a gente deveria ter mais". Eu queria ir para mais, lançamentos Mais de lançamento de livros. livros. Então, porque eu acho que, poxa, você está deixando seu legado na nossa sociedade. É, Então eu quero te parabenizar por isso, né, obrigada, né. pela coragem mesmo, Foi né, uma e coragem. pela importância que essa obra tem. Não só agora na nossa, mas como vai ficar para a nossa história aí, para os futuros Sim, profissionais na área de os farmácia, colegas que né. aí do futuro tiverem esse então ser parecerista, ser integrante desse sistema de justiça e como farmacêutico, falo para vocês que eu não estou lá, não como farmacêutica, é uma farmacêutica parecerista dentro do Tribunal de Justiça que nós somos os doutores do medicamento, Verdade. dos exames e demais, nós temos propriedade em discutir em um processo a necessidade daquele medicamento. E ser esse farmacêutico clínico, esse é a essência em participar, em ser um parecerista e caminhar assim. Então, é assim, foi um filho, está nascendo o segundo. É, ontem mesmo, assim, eu fico até às vezes mais tarde mandando algumas coisas para a editora e a gente já fala assim: Meu Deus, será que eu vou demorar tanto como foi o outro? Mas pelo que eu vi, nem tanto. Eu já estou O na. segundo filho dá O menos segundo filho trabalho. parece que a gente usa um pouquinho do que foi no primeiro para o segundo, mas parece que está aí nesse caminho. E assim, vamos estar juntas, né? Vai É, estar comigo, toda a se equipe, e Deus as meninas quiser. vão estar e a gente vai para o segundo aí. Rosana, observando assim toda a tua trajetória, eu observo que muitas vezes o teu trabalho, ele não é um trabalho que dá tanta visibilidade, as pessoas não veem tanto, mas mesmo assim eu vejo que você desempenha com muita honra e com muito amor. Eu vejo que você coloca pelo brilho dos teus olhos, a gente que conhece pessoas, né. Então eu fico pensando, muita gente, executa suas profissões em época de redes sociais, aí que todo mundo quer a atenção dos outros, quer dizer: "Olha aqui, olha como eu sou importante". Eu vejo que a tua trajetória, você não liga muito para o que as pessoas vejam. Por quê? Gente, como é que pode, né? Conta pra gente, assim, por quê? Eu vejo que muitas vezes, Ei, não lá não vem a aparece timidez de tanto. novo, hein, gente? Já vem a timidez de novo, mas era assim. Acho que assim, eu nunca gostei muito daquela história. Eu acho e Que confesso a assim, você a que eu acho que visibilidade. eu acho que isso até me prejudicou. Uhum. É, porque eu acho que os meus colegas mesmo, até época de campanha, de conselho, o pessoal dizia assim: "Tu não mostra", e eu falava assim: "Não, eu confio no meu trabalho. Os meus colegas vão ver o meu trabalho". Mas realmente eu nunca mexi com a mídia para dizer assim: "Eles vão ver o que eu estou fazendo". Eu achava que o trabalho por si só falaria. E sou assim muito até hoje. Então, tipo, eu implantei a farmácia clínica na UTI da Santa Juliana. Implantei que eu falo assim, viabilizar, falar com os gestores, falar com os médicos, mas teve vários colegas que trabalharam lá e que fizeram valer esse cargo. Então, assim, meu abraço a cada um deles, como a gente fala que a gente não faz nada só. E nunca dei visibilidade a esse trabalho que eu gosto tanto, que se fosse para me escolher e falar assim: "Onde que tu prefere ficar?", na UTI. Gente, o trabalho de farmácia dentro da UTI, eu sou apaixonada. E não dou essa visibilidade realmente que deveria. Eu trabalho na gestão, na Secretaria de Saúde, trabalho, e olha aqui, aí eu vou falar mais um motivo onde a Neia entra na minha vida e que ela me ajuda muito, porque ela às vezes fala assim: grava alguma coisa no teu dia a dia que eu não consigo, porque o Não dia a consegue. dia me consome. Mas eu acabo focando e eu falo que eu acho que eu sou um tanto única caixinha, não tenho tantas assim, talvez.
de sair de um trabalho, entrar em outro, à tarde entrar em outro, e fazer faculdade, depois ser mãe, ser a filha, E diga-se de passagem, trabalhos diferenciados, e né? Porque diferenciados. assim, E olha, eu não consigo fazer essa mídia, realmente. eu não falo da mídia, sabe, Rossana? Eu falo, quando ela se reflete, porque eu conheço a quantidade de coisas que ela desempenha, a importância do trabalho dela para a saúde pública, e eu quero que ela, eu Conte. como comunicadora, eu quero que ela coloque isso para fora, que as pessoas entendam, né? Sim. É dar visibilidade mesmo É, para a sua é, não história. sei. É, não sei E fazer. eu vejo assim, Eu sou ela tão tímida, focada. gente. Não, eu não vejo como timidez, Eu Rossana. acho que eu Eu foco vejo em. assim que você realmente você foca no trabalho. Você diz Não, assim, eu tem vou coisas executar que, o que, e eu, vou dar às vezes eu até excelência falo aqui na assim, minha quando profissão. termina, às vezes eu faço uma atividade, fica tão legal, que quando eu termino eu falo assim, puxa, eu Valeria uma deveria, foto, né? puxa, valeria Um uma foto, um vídeo. vídeo, alguma coisa. Mas aí acabou o dia e eu fico pensando, falei, nossa, se as meninas souberem que eu perdi isso hoje, elas iam me matar. Mas é um pouco isso. Mas eu acredito que é esse trabalho de formiguinha, que como eu sei que tem vários colegas meus que também realizam isso, que a gente abre portas. Essa turma nova que vem aí, esse espaço que nós estamos trabalhando hoje, é o que eles vão ocupar. É o caminho, né, que É o vocês estão caminho. abrindo, né? Né? E tem outros, tem colegas que trabalham aí como peritos, que você nem vê outros colegas que estão trabalhando aí na sala de aula, outros colegas que estão ali no laboratório fazendo micro, outros mais, e que você vê assim, poxa, eles também trabalham ali naquele cantinho, mas o quanto que nós estamos abrindo? Né? Porque eu tenho certeza que ali o trabalho que a gente faz, no dia que eu sair, eles vão falar, eu quero um outro farmacêutico. Verdade. E Eu quando, quero 2 farmacêuticos, eu quero 3, porque os trabalhos aumentam, a necessidade faz. e quando a gente fala em destacar uma trajetória profissional, é justamente esse caminho que você quer abrir para os demais farmacêuticos, não é? Sim, eu sempre pensei isso, assim, eu acho que cada lugar em que eu ocupei, tipo, lá atrás, quando nós implantamos assistência farmacêutica no estado, depois da assistência farmacêutica, quantos mais não foram contratados para trabalhar nessa rede que criamos? Nessa rede de formações é válida? É uma política institucionalizada? É. Mas se você não tira do papel e não coloca em prática, ela é só mais uma legislação morta. E é isso que nós não podemos deixar. Que cada resolução hoje aprovada pelo federal, que cada legislação hoje pelo Ministério da Saúde, em que inclui esse profissional, ela saia do papel e que comecemos a olhar isso como uma forma de colocar esses profissionais à frente e dizer: nós temos profissionais capacitados para assumir cada caixinha dessa, não Muito. tenho dúvida. Rossana, e até para a gente sair daqui a pouco para outras áreas que eu sei que você faz, eu Eita, quero, para a gente encerrar essa parte assim, o que que a sociedade precisa entender ainda? Ela precisa ter o conhecimento para a valorização do farmacêutico. isso é importante demais. Essa é uma pergunta assim que eu acho que é o que a gente trabalha nisso no foco minha vida toda. Desde que me formei, a gente sempre pensou assim: o profissional farmacêutico é o profissional do uso racional de medicamentos. Aí pergunta: o que é que ele está fazendo lá nas análises clínicas? Fazendo uso racional, porque nós precisamos dessa parte clínica dos exames e tal para entender o uso do medicamento. A sociedade precisa entender que por trás ali daquela caixinha de medicamentos, existe um profissional farmacêutico que fez a produção. Na venda, se você souber que tem um profissional ali que pode te orientar quanto ao uso correto, que pode te orientar quanto à terapêutica completa, porque você pegou ali, tomou, e se você sentir algo, você consegue marcar consulta em tempo com o médico? Você vai voltar na farmácia. E aquele profissional, ele precisa ser visto como um grande orientador e aliado seu durante a sua terapia. Nós temos profissionais aí de saúde e a gente sempre fala que nós somos uma equipe multi.
O médico está ali, avalia, faz a questão clínica, prescreve, o farmacêutico vai fazer sua orientação, vai fazer sua dispensação, vai fazer a sua orientação, outros vão fazer a aplicação, como os enfermeiros, outros os fisioterapeutas, mas o farmacêutico ele está com você do início ao fim. E você precisa contar com ele como esse é, é, protagonista inicial da sua saúde. Ele vai te acompanhar do início. E se você contar com ele não só como um vendedor, Como um balconista de como um farmácia, né? balconista, mas sim como aquela pessoa essencial ao seu tratamento, a sociedade vai começar a entender o verdadeiro papel. Troca-se muito e me entristece muito e não desmerecendo quando alguns balconistas são vistos como farmacêuticos. Os balconistas são aliados ao balcão do lado do farmacêutico? É, São muito mas ele importantes. não é o farmacêutico. Ele não pode tomar a frente de algumas decisões terapêuticas que precisam ser executadas pelo profissional. E a sociedade, ela precisa diferenciar isso. Trocar ali, não entendam, não. O farmacêutico, ele pode estar ali do lado do balconista, mas ele jamais será só alguém que entrega a caixinha. E a Hum, sociedade precisa entender que esse profissional, ele entende muito mais do que só ver letras difíceis numa receita. Ele está ali para um cuidado maior, que é o cuidado. Ele formou para cuidar. É a essência do profissional farmacêutico, é o cuidado. O cuidado desde da sua produção até a esse cuidado, não só a dispensação, mas toda a terapia. E isso nós estamos tentando colocar isso na sociedade de uma maneira, e talvez isso ainda não achamos a essência do que é mostrar isso à sociedade. Eu acho que isso nós vamos por um tempo na hora que diminuir esse lado mercadológico do medicamento e colocar o medicamento realmente como uma ferramenta de terapia. Ele é a própria terapia e ele precisa ter orientação. Acho que na hora que a sociedade começar a entender que nem tudo pode ser visto assim, nós vamos ter um outro avanço. muito bem explanada. Nossa, Consigo. caracterizou tudo que aquilo que a gente Ai, gente, pensa, assim, né? Desde a sua concepção, desde o laboratório, desde as áreas de atuação que você está colocando, que então, tem a importância do profissional farmacêutico, até ali. Na hora da dispensação, é aquele atendimento, né? Ali na atendimento. ontem mesmo eu tive que ir na farmácia e eu entreguei uma receita para uma balconista, aí ela é com aquele moço ali, ó. Aí eu fui lá e com ele estava escrito farmacêutico. Aí eu, muito bem, fui É bem. saber que Aí com era ele, um antibiótico para minha filha, ele foi lá, perguntou, sabe, "A senhora quer que eu coloque aqui a posologia direitinho?" explicando. Então, explicou bem, fez um atendimento mais qualificado, né? É outro É atendimento, é. outro atendimento. E eu acho que quando a sociedade entender que aquilo dali é o cuidado que ela precisa e que ela merece, porque a sociedade precisa ser cuidada, nós É, estamos passando por um momento, né, de um cuidado maior com cada um. Acho que muda um pouquinho, assim. Eu escutei esses dias em um dos nossos podcasts, o colega falando assim, nós temos a presença do farmacêutico do acordar ao dormir na produção, né, de pasta de dente, shampoo, tudo. análise de água, os medicamentos, o alimento. Ah, Olhem quantas fases do teu dia a dia o farmacêutico não está presente. Verdade. Então, realmente é um profissional que a gente está muito ali no cantinho e ele precisa ser visto. E eu posso te fazer uma pergunta polêmica? Hum, É assim, porque hoje nós observamos que até dentro dos supermercados, o eu falo que, assim, eu não vou falar o sistema, eu vou falar a própria os próprios não, perdão, vamos começar lá do início. Eu observo que não são os empresários, mas o próprio sistema quer impor de colocar o medicamento dentro até de supermercados, e então, isso é descaracterizando a importância que
que o medicamento tem, né, porque se o medicamento está ali no supermercado, ele tá a acessibilidade dele vai ser outra. Como que você vê isso? Nós já acompanhamos isso e foi temas de debate desde a época em que eu fui conselheira federal. E parece que vem à baila. E agora parece que conseguiram, mas parece de uma forma mais menos polêmica, né? Porque conseguiram colocar dentro do supermercado, mas que se tem a presença do farmacêutico. E conseguimos até mais. Parece que agora até a questão da farmácia clínica entrou nessa legislação. Então, parece que é alguma coisa assim, ok, vocês ganham de um lado e nós ganhamos do outro. Algo assim. Mas deixa claro como estão olhando o medicamento por um lado mercadológico, como a gente falou aqui vários, né? É mercadoria, é venda, é É produção, é lucratividade? lucratividade. E aí, quando você começa a sempre colocar realmente o lucro em evidência, é isso. Entendi. Eu acredito que foi menos pior, pode-se dizer assim, de um nome bem menos pior, de se ter dentro de um supermercado isso. Mas eu acho que diminui realmente a sua essência, a sua importância. Medicamento é saúde. O lugar de medicamento é numa unidade de saúde. Nós estamos lidando com vidas. E não é só porque são medicamentos que são considerados isentos de alguma prescrição que eles não vão ter o nível de toxicidade. Hoje é alarmante os dados por intoxicação medicamentosa no nosso país. E esses dados alarmantes, eles são muito claros. E eles estão ali para mostrar, e eu acho que dados eles servem como ferramenta para uma tomada de decisão política. E quando nós estamos falando de intoxicação no país, já era para ter um olhar e dizer assim: a torneira está aberta, vamos fechar. Porque essas pessoas estão tomando leitos de hospital, essas pessoas estão ocupando, tendo que tomar outros medicamentos. E o valor que estaríamos ali tendo que investir em uma prevenção, eles estão sendo gastos o quê? Em um tratamento de algo que nós poderíamos ter, uma prevenção, que é uma prevenção Evitado. de uma intoxicação e que poderia ser evitado aí quantas mortes também. Então, tudo que é muito solto, uma hora é adotado. Verdade. E é uma pena que os nossos estabelecimentos de saúde hoje tenham esse olhar. Eu sou a favor que todas as farmácias, ou as farmácias comunitárias, e que todos conhecem como drogarias, sejam outros nomes, sejam vistos como estabelecimentos de saúde em sua integridade. E que lá dentro desse estabelecimento de saúde nós contamos com um profissional de saúde apto a lhe atender. E dentro do supermercado vai favorecer? Ok, favorece que você vai fazer uma compra ali, mas a sua essência de cuidado não está no supermercado. Foi aceito assim? Que possamos então entender, talvez lá na frente, que esse cuidado não poderia estar ali e que deveria estar em estabelecimentos em saúde mesmo, né? Verdade. E, Beleza. tipo, como a gente fala, oremos o que vem Oremos, por o que aí. vem para o futuro, né, mas realmente é uma pena, né, ver que É, até em supermercados a gente vai poder contar, não eu não estou falando como consumidor, estou falando com essa visão na área de saúde mesmo. sim. Mas Rosana, infelizmente nosso tempo aqui está Hum, encerrando, mas eu ainda quero fazer algumas perguntinhas antes da gente encerrar. Eita. Eu quero agora falar de futuro, né, eu quero que você fale pra gente, o que que você anda fazendo, quais são os teus Eita, vamos projetos. pra frente, Fala pra né? gente aqui, o que que tem aí pra Gente, 2026, o que que a gente pode esperar de você? eita, além do outro livro, né, que a gente, olha, a gente realmente não para, a valorização continua e eu falo assim, costumo falar para meus colegas que nós temos que pensar grande, pensar pequeno, não, nunca, mas pensar bem alto. Lá atrás, nós tínhamos a assistência farmacêutica do Estado, uma comissão, depois viramos uma divisão, um departamento. Hoje
nesse governo nós conseguimos aí, que aí eu agradeço ao governo por toda a atenção dada, né, ao governador Gladson e os demais, em que entenderam a necessidade da assistência farmacêutica virar uma diretoria. Nós conseguimos hoje ser diretoria é uma diretoria de gestão farmacêuticas e insumos estratégicos. E isso é, assim, um histórico para a nossa profissão, né? Como a gente fala, eu faço parte dessas histórias e é bom, né? Quando a gente vai ficando. E, e é com grande prazer e honra que eu falo, eu estou assumindo essa pasta agora, essa diretoria, que agradeço ao governo pela confiança em que me deram de tocar essa diretoria. Mas eu sei que é uma diretoria que está ajudando muito a profissão para o futuro. E aí nós costumamos dizer que a gente não precisa, às vezes, estar, né, diretamente no conselho. Apesar que nós, que somos ali inscritos, nós fazemos parte do nosso dia a dia, do nosso conselho. Mas não é ali naqueles cargos em que a gente consegue só ali fazer algo. Acho que fora a gente também consegue fazer muita coisa. E eu tenho certeza que a partir de então essa diretoria ela vai ter outras gerências, que são os outros departamentos. Temos outras divisões em que farmacêuticos vão atuar. Nós vamos modificar um pouco o fluxo de atendimento a esses colegas. A rede hospitalar especializada. Pretendemos aí, assim, montar os nossos fóruns de discussão com as unidades hospitalares para a gente poder fazer um elenco de medicamentos e que possa suprir essas necessidades desde o interior até o estado, as grandes unidades, como hoje é o hospital de urgência e emergência que requer e as grandes cirurgias, e os farmacêuticos clínicos vão estar envolvidos. Vamos fazer no primeiro meeting da farmácia clínica dentro do estado. Então, assim, Olha, temos ações aí em parceria com o governo do estado, secretário Pedro e os demais, em realizar atividades que possam dar notoriedade a esses serviços que nós estamos falando, que fica ali quietinho, que ninguém fala, mas que nós vamos poder estar falando como é que são esses trabalhos ali dentro, porque essa galera que trabalha no serviço público trabalham e trabalham muito. Às vezes é visto assim, é um funcionário público, tá lá. Gente, não é fácil o nosso dia a dia dentro de uma unidade hospitalar, desde uma avaliação de prescrição, dentro das faltas que ocorrem. Nós estamos com uma logística muito difícil para o estado do Acre. Vocês sabem disso, que fazer a aquisição não é uma coisa tão fácil como gostaríamos que fosse. Então, assim, nós vamos precisar colocar todos num lugar e discutir quais são os nossos próximos passos da assistência farmacêutica. Nós já falamos, costumo dizer, eu não faço nada só. Junto com essa turma imensa que nós temos hoje no estado, nós vamos construir uma assistência farmacêutica, uma diretoria de assistência farmacêutica com todo o brilho que ela precisa, mas feitos por várias mãos. Não e vai o ser só a mão da protagonismo que Rosane. cada profissional precisa em sua área, Sim, e né? eles precisam aparecer nada mais. Gente, quem está na ponta sabe a dificuldade que é. E eu vou precisar deles nessa gestão. É uma Muito diretoria que a gente não constrói só. E verdade. a gente não constrói ali na mesa, na cadeirinha ali escrevendo. A gente vai precisar Tá em campo. correr, cair em campo, escutar cada colega sobre isso. E eu tenho certeza que a gente vai ter aí dias melhores em relação à E assistência muitos farmacêutica desafios, né, e minha amiga? desafios por aí. Tá vendo que a gente gosta de desafios, É. hein? Então a gente tem aí esse ano um ano para organizar essa questão da diretoria, para o ano que vem o lançamento do livro. Então, assim, se a gente for fazer a curto, médio e longo prazo, tem muita coisa boa vindo E aí. olha, só que E assim, eu conheço a Rossana, né, então por trás disso os planos eram outros, eu tô vendo que mudaram, porque gente, eu ia. os planos a Rossana passou por momentos muito difíceis, porque além Sim. disso ela é minha amiga, né, ela perdeu a mãe, ela queria um tempo de descanso É. com o pai, sair até do estado, e agora mudou tudo amiga, você não tá Então. vendo como você não consegue? Não, até janeiro, gente, eu estava organizando tudo para passar, não ia tirar minha licença prêmio, ia passar alguns meses fora. Acho que seria importante isso. Meu pai precisa dessa atenção. Gente, perder a mãe é uma coisa assim, você se sente órfão mesmo, assim, só mesmo. E
eu precisava desse tempinho, assim, com meu pai. Mas, assim, vocês sabem que também para tirar uma criança e um pai de casa e levar para um outro local, você tem que fazer uma logística do tamanho do mundo. E aí, quando me veio essas missões, a gente pensa assim, vamos unir, né, aquilo que é desafiador e favorecer a eles também. Eu sei que mudar agora com ele e também com o filho, sair de escola, mudar, eu sei que não seria fácil para eles. Mas Deus tem um Propósito, propósito né? maior na Com vida de cada um. certeza. E foi sim um dos motivos, assim, essa diretoria foi um dos motivos assim que me fez repensar e dizer assim, Eu tenho mais contribuição para dar. tem mais coisinhas aí para você fazer, para com essa história de que vai Que ficar aí sem... em Gente, eu off, fico me imaginando como seria eu o dia todo em casa. nossa, não Como ia seria? conseguir nunca, que eu te conheço. Como é que seria? Já ia Porque assim, inventar aí uns 10 quer se livros. esconder de mim, vai lá para casa, que aí É, eu nunca fico em casa. Mas eu acho que é isso, eu acho que foi um propósito maior. É como se fosse assim, você não vai se desligar da profissão agora. é, E isso é bom, é um sinal. porque é um sinal, Isso, né? Então, assim, pro ano que vem também eu me formo, né? E isso. aqueles que falam assim, ah, ela vai virar advogado, vai largar. Não, gente, Se forma em eu direito, continuo na história de querer fazer aquela, a legislação para a farmácia, para o direito sanitário, para tudo aquilo que envolve a profissão, porque é isso que eu aprendi a fazer, ser farmacêutica, como falam assim, os boticas, ser aquela feiticeira, tal, de encanto, e é o que a gente sabe fazer de melhor. meu Deus, vocês viram o tanto de coisa, gente, o tanto de Hum, ações, o tanto eu de, sei. assim, as ramificações na área de saúde que essa mulher atua e atua com Eita, maestria, atua com é dignidade, que a com gente ama. honestidade, com garra e principalmente o que toda profissão deveria ter, o amor, o brilho nos Muito. olhos. E eu tenho muito orgulho de ser sua amiga e de estar Ai, nessa eu de caminhada com você. você. Muito Neto, obrigada. imaginou? Gente, assim, toda vez vai chorar e falar assim, ai, queria fazer isso, não deu certo, né? Vai lá e faz. Não tem que Né, fazer. né? Então, Nossa. assim, é uma grande amiga, assim, né? Surgiu e Sonhos vai ficar. existem para serem realizados, é a minha frase preferida. Então, E a minha gente querida, realiza você mesmo, tem né? muitos Vai. ainda, muitos. Então, a E gente fica nossa achando que já está saúde, na hora de aposentar, e a imagina aí. saúde do nosso estado precisa de você. Precisamos, e a É, e a gente categoria precisa deles, farmacêutica, por né? toda a sua história e por toda a sua É. essência, E eu viu? preciso deles, Isso. porque para cada colega aqui que fala com aquele olharzinho de tantos sonhos, aí a gente fala assim, meu Deus, é por eles que a É, gente ainda faz alguma coisa também. é É verdade, lógico que por cada um de nós, né? Mas eu verdade. sei que a gente crescendo, a categoria vai crescendo junto. Para encerrar, eu gostaria que você deixasse um recado para os seus colegas farmacêuticos. De toda a sua história, de toda a essência para eles poderem ter essa injeção, que eles podem entrar em diversas áreas, eles podem acreditar na sua profissão, eles podem lutar por isso. Deixa um pouquinho aí do seu legado, um recado para os seus colegas farmacêuticos Eita, vamos e para a lá. nossa sociedade, né. Para cada colega, para cada pessoa que eu tenho certeza que enxerga o farmacêutico ali como um aliado na saúde. Ser farmacêutico é ter essa essência do cuidado. Cuidar, o cuidar é importante, porque deixaríamos de ser farmacêutico se a gente não tivesse nessa essência do querer cuidar. Para vocês que estão iniciando, o início ele não é fácil, mas não é só para farmácia, é para todas as profissões. E eu posso garantir para vocês que a profissão ela é tão carente de atenção em suas diversas áreas que ela está ansiosa precisando de cada um de vocês, para que vocês se identifiquem com cada área de uma maneira que vocês pensem, se eu fizer isso, vai ser o diferencial. E nós podemos fazer isso diferente até no balcão, no nosso dia a dia. Nós podemos fazer essa diferença. E assim vocês vão fazer uma diferença na sociedade. E outra, assim, deixando já no finalzinho, pensem grande. Não se contentem com pouco.
Nós costumamos falar que de piso, piso é aquilo que está ali, ó, chão. Vamos pensar no teto, naquilo que você pode crescer fazendo algo a mais. Não espere que as instituições façam por vocês aquilo que vocês já sabem o que fazer, que é ser farmacêutico. Agradeço a cada um de vocês, cada palavrinha de incentivo que eu escuto de cada colega, em cada farmácia que eu paro, em cada colega que já trabalhou comigo, cada colega que ainda há de estar comigo. Muito obrigado por todo o apoio que vocês sempre me deram. E é por isso que a gente pensa tanto em crescer, para ver essa categoria assim cada vez melhor, porque eu vou estar bem se vocês estiverem também. Muito obrigado. É isso. Obrigada. Eu que agradeço, né? Obrigada mesmo. Olha, fazer o outro lado não é fácil, não, viu? Eu acredito que não seja, mas Bem, eu também vou foi entrevistar, né? ainda Depois deixei de assim. perguntar aqui acho que umas 20 perguntas, a gente Eita, marca um olha outro isso! episódio. Meu Deus do céu! E eu Mas falava assim, Neto, acredito que eu tô nervosa hoje, eu estou. não, Mas assim, né, imagina, obrigado falar um pouquinho. imagina. Realmente, quando a gente fala da gente é uma coisa, né, de meio que parece que mexe mais. É, E o último é só dizer assim, aonde minha mãe estiver. Se eu deixar também aquele recadinho, mãe, eu só sou tudo isso porque você me fez assim. E isso, tenho assim, certeza disso, minha ela amiga. está comigo em cada palavra, em cada ensinamento, em cada. Às vezes a gente olha, às vezes, na mão e fala assim, nossa, minha mão parece com a da minha mãe, mas ela, é, ela tá comigo em tudo, Em em tudo. Tenho vários certeza, locais. minha Então, amiga. mãe, esteja onde a senhora estiver, além de te amar muito, eu sou o que eu sou por você. Muito obrigado. Obrigada, Obrigado, obrigada. né? Obrigado pelas oportunidades. Imagina, gente, olha, foi um prazer, né? Mais um episódio. E fiquem atentos, deixa a sua curtida, tá? Se inscreve aí no nosso canal, compartilha esse conteúdo valoroso, viu? Uma pessoa aqui que tem, ó, muito legado e muita história para compartilhar. Obrigada, né? Tchau, tchau, até a Fiquem com próxima, Deus, pessoal. gente.